Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. E eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui meditando, estudando sobre o Catecismo da Igreja Católica. Hoje nós vamos entrar, então, no número 458, que pertence ao artigo 3º do Catecismo. Jesus Cristo foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. O Filho de Deus se fez homem. E estamos vendo aqui por que o Verbo se fez carne. Já começamos o nosso último programa e hoje vamos então dar continuidade. A partir do número 458 do Catecismo. O Verbo se fez carne para que assim conhecêssemos o amor de Deus. Nisso manifestou seu amor de Deus por nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que vivamos por ele. 1 de João 4,9. Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, a fim de que todo o que crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Então, o Verbo se fez carne. Quem é o Verbo? Bem, o Verbo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é o Filho de Deus. Como já vimos aí, ele não tem nome, porque é Deus, enquanto Deus não tem nome. Quando ele se encarna, então, adquiriu carne, então é dado a ele o nome de Jesus. Bem, já vimos isso também. Mas, explicando novamente, né? Que enquanto Deus não tem nome, então é chamado de Verbo, é chamado de segunda pessoa Santíssima Trindade, é chamado de Filho de Deus, Filho único de Deus. Então esses são aí os títulos da pessoa, da segunda pessoa Santíssima Trindade, né? Que é o Verbo. Bem, este Verbo, então, ele se encarna, ele é Deus, claro, junto com o Pai e com o Espírito, são o mesmo Deus, o mesmo e único Deus. Embora são três pessoas diferentes, mas são o mesmo e único Deus. Quando ele se encarna, então, aí sim, ele passa a ser um ser humano também. Também não deixa de ser Deus, como já vimos isso, e passa a ter carne. Ser um ser humano. Igual a qualquer outro ser humano, menos no pecado. Por que ele se encarnou? Porque o amor de Deus, a prova desse amor de Deus é que ele envia seu Filho único para morrer por nós. Bem, esse Filho assume a nossa culpa. Mesma coisa que, por exemplo, uma pessoa, um assassino, matou alguém ou várias pessoas, enfim, seja lá como for. Ele cometeu esse grande crime. Um crime horrível diante dos homens e também diante de Deus, evidentemente. Mas então, alguém vai e assume o lugar dele. Essa pessoa foi condenada, vamos supor aí, à prisão perpétua. Como é que no Brasil acontece isso, porque aqui não tem pena de morte. Mas vamos supor que essa pessoa pertence aos Estados Unidos e alguns estados lá têm pena de morte. Então, em um dos estados, a pessoa foi condenada à pena de morte. Bem, aí outra pessoa assume, fala, não, eu quero assumir, quero libertar essa pessoa. E aí sim, então, assumiu o lugar da pessoa, assumiu a pena que a pessoa deveria sofrer, a pena que foi infligida a ela. E pagou essa pena, quer dizer, ele morreu. Então, o amor de Deus, então, essa vinda do Filho de Deus, do Filho único de Deus, que é o Verbo que se encarna, por que ele se encarnou? É para demonstrar o amor que Deus tem por cada um de nós. A razão, o motivo desta vinda do Filho de Deus encarnado e morrer por nós na cruz é para demonstrar o amor de Deus. A profundidade desse amor de Deus, a grandeza desse amor de Deus, a imensidão desse amor de Deus. Então é por isso que o Filho veio.
Porque o Filho nos ama tanto quanto o Pai nos ama, tanto quanto o Espírito Santo nos ama. Essas três pessoas da Santíssima Trindade nos amam de um modo inexplicável. Foram os três que nos criaram? Sim, foram os três, exatamente. Nós já vimos isso, mas não custa lembrar que o Pai desejou, o Pai sonhou, o Pai, vamos dizer assim, nos moldou dentro do coração dele. Então ele criou, né, cada um de nós dentro do coração dele. Criou todas as coisas, assim, o universo todo estava no coração do Pai. Antes de existir, já estava no coração dele. O Filho vem cumprir esse desejo do Pai. O Filho é o Criador de todas as coisas na graça do Espírito, na força do Espírito, na animação do Espírito. Então, quer dizer, são os três que constroem? Exatamente, são os três. São os três, porque o Pai deseja, o Filho atende o desejo e o Espírito Santo que dá condições para o Filho atender esse desejo. Então, os três nos amam igualmente? Sim, os três nos amam igualmente. Mas o Filho quis que nós conhecêssemos esse amor do Pai. Por isso ele nos dá esse Pai, para nós nos conhecermos, nos relacionarmos com Ele. Temos uma relação filial, relação filial, quer dizer, relação de filho. Então isso o Filho único de Deus conseguiu para nós, não é? Mas aí está, justamente o porquê. Por que o Verbo se fez carne? Então, porque Deus nos ama imensamente, infinitamente. Não dá para medir esse amor. É um amor muito, muito, muito grande que é maior do que tudo que nós podemos pensar ou imaginar. O amor de Deus por nós vai muito além da nossa imaginação. Porque mesmo a nossa imaginação é limitada, porque nós somos seres limitados, não é? E a nossa imaginação também é. Agora, o amor de Deus vai muito além disso. Não tem como comparar, não tem como definir, não tem. Não é? Então, como diz o evangelista João, ele nos amou até o extremo, ali no capítulo 13, quando ele vai falar do lava-pés, ele diz, né, que Deus até o extremo nos amou, quer dizer, até onde não dá mais, até onde ele foi além do limite. Assim que São João se expressa, né? Capítulo 13. Então, aí eu vou reler aqui essa última parte, né? Pois Deus amou tanto o mundo quer dizer tudo que ele criou. Então, o universo e as pessoas. Então, isso tudo é o mundo, ok? Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, a fim de que todo que crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse Verbo se fez carne para nós conhecermos o amor de Deus. Como que nós conhecemos o amor de Deus? Como está na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 9, é onde ele vai falar desse amor de Deus, né? Esse capítulo 4 é maravilhoso. Nisto manifestou-se o amor de Deus por nós. Quando que o amor se manifesta? Quando que o seu amor, meu querido irmão, minha querida irmã, quando que o seu amor por uma pessoa se manifesta? Quando você dá demonstrações desse amor. Você demonstra que ama essa pessoa com seus carinhos, suas palavras, dando segurança à pessoa, confiança, ajudando em tudo que pode, tendo um bom relacionamento, perdoando sempre que ela te ofende, a pessoa te ofende, você pedindo perdão sempre que você ofende essa pessoa, então mantendo um bom diálogo. Então aí sim você dá demonstrações desse amor, carinho. Muito bem, e como é que Deus manifestou esse amor dele? Como é que nós conhecemos esse amor de Deus? O amor de Deus por nós se manifestou da seguinte forma. 2 pontos. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que vivamos por ele. Essa
essa última parte dessa frase, para que vivamos por ele, para mim pessoalmente, é muito, muito, muito importante. Por quê? Porque se vivamos por ele, me remete àquela oração que o padre faz na Santa Missa. Quando ele levanta, né, o corpo e o sangue de Cristo, ele fala por Cristo, com Cristo e em Cristo. Esse em Cristo é por ele, é nele, sabe? Aqui diz assim, para que vivamos por ele. Bem, então o que é viver por Cristo? É exatamente isso, como esse Filho único se encarnou, ele adquiriu carne para nos dar uma vida espiritual, que nós até então, nossa vida espiritual estava morta por causa do pecado original, estava destruída, porque o pecado original destruiu a nossa alma, não destruiu a carne, mas destruiu a alma. Então, a alma é espiritual, você sabe disso, né? Você é um ser espiritual também, além de ser carnal, você é espiritual, claro, todo ser humano é assim. Então, essa parte espiritual, que a nossa alma estava destruída, estava desconfigurada, veja, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas o pecado original destruiu essa imagem e semelhança de Deus. Nós não ficamos mais parecidos com Deus na nossa alma. Nós éramos parecidos, mas ficamos então totalmente desfigurados. Nós tínhamos a figura divina em nós. Olha, veja bem, nós tínhamos a figura divina em nós, porque fomos criados assim, imagem e semelhança de Deus, mas o pecado original nos desconfigurou. Quer dizer, tirou de nós essa figura divina que existia em nós e colocou em nós uma figura de morte, uma figura de pecado, uma figura de podridão, de maldição. Nós ficamos com essa figura, ficamos umas coisas horríveis. A nossa alma ficou horrível. Ok? Então, nesse sentido que o Filho vem para nos livrar de toda essa desconfiguração, quer dizer, nos limpar disso, limpar toda a nossa alma, o nosso ser espiritual. Então, ele lavou com o sangue dele para limpar. Então, o sangue dele é como se fosse aí, o que nós usamos na casa, desinfetante, sabão em pó, detergente, cândida, não é? Quando vamos limpar as coisas, limpar azulejos, etc., então passamos esses produtos fortes, abrasivos. Então, o sangue de Jesus, na verdade, seria como um desses abrasivos, que ele limpa e tira toda a sujeira incrustada, toda a sujeira impregnada em nós, que é o que o pecado original fez. Então, o sangue de Jesus tem esse grande poder de nos limpar totalmente, nos lavar totalmente, como o melhor produto que uma mulher possa usar aqui para limpar alguma coisa que está bem incrustada de sujeira. Então, o sangue de Cristo tem esse poder. Então, o padre diz na missa, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Bem, por Cristo. Quer dizer, tudo foi feito por ele. A primeira criação foi feita por ele? Sim, toda a criação foi feita por ele, nós já vimos isso. Mas a segunda criação, quer dizer, porque ele vem nos recriar, vem nos regenerar. O que é regenerar? Generar, então, é gerar, dar vida. Regenerar é dar vida de novo. Vem recriar, então primeiro ele criou, agora ele vem recriar, quer dizer, criar de novo. Isso ele faz no batismo, ele instituiu esse batismo justamente para, nesse batismo, ser derramado o sangue dele, para ele nos fazer de novo. Então, por isso que o padre fala por Cristo. Quer dizer, tudo foi feito por ele, e como diz São João, no capítulo 1 do seu Evangelho, ele diz assim, tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. É uma frase assim, que troca informações, mas a informação é a mesma. Ela apenas faz um trocadilho com a própria informação.
É a mesma coisa que eu dizer, o sol brilha e o brilho do sol é maravilhoso. Ok, vamos dizer assim. Então, São João diz, tudo foi feito por ele e sem ele nada foi feito. Então, nós temos que ter isso em mente. Tudo que existe foi criado pelo Filho, por Jesus Cristo, claro, depois encarnado, né? Ele criou antes, quando era apenas o Verbo, mas tudo foi feito por ele, sim. Ah, mas Luiz Carlos, o cientista diz que foi explosão, que foi isso, foram poeiras cósmicas que se juntaram e foram formando os planetas. Bem, isso aí são teorias científicas. Teoria não prova nada. Se um dia o homem conseguir provar para mim, ou que seja para a Santa Igreja Católica, se o homem conseguir provar que as coisas não foram feitas por Deus, aí nós temos que acreditar no ser humano. Temos que acreditar, que ele provou. Mas acontece que ele nunca vai provar isso, porque não foi feito pelo homem as coisas. Não foi feita pela inteligência humana, pela sabedoria humana, pelo descobrimento humano. Não. As coisas foram feitas por Deus. Nós temos que acreditar na revelação. A revelação não é uma teoria. A revelação é uma verdade. E é uma verdade absoluta. Então, veja, é bem diferente de uma teoria. Então, por exemplo, existe aí a teoria de que o homem veio do macaco. Então, que o macaco foi se adaptando às condições, etc. E foi mudando até chegar no estado de ser o que é hoje o ser humano. Então, ele evoluiu. Bom, então, eu penso assim, quer dizer, só um tipo de macaco evoluiu então, porque os outros continuam macaco do mesmo jeito. E o ser humano evoluiu e parou na evolução, então. Parou, chegou aqui no que é hoje, parou, não evolui mais. Quer dizer, são coisas, gente, que são coisas incompatíveis. São coisas inconcebíveis. Mas o mundo que é ateu não quer acreditar que Deus fez as coisas. Então eles ficam acreditando nessas teorias. Mas acontece que a revelação de Deus, que a palavra de Deus, não é uma teoria, como eu estava dizendo. É uma verdade. É uma verdade sobre todas as coisas. Isso que eu quero que você compreenda também. Que a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, ela é uma verdade sobre tudo que foi criado. Pensa nisso. Tudo que foi criado. Então, a palavra de Deus é a verdade sobre tudo isso, inclusive sobre o homem. Por quê? Tem um documento na igreja chamado Dei Verbo. No documento Dei Verbo, ele diz assim, que o homem, quer dizer, o ser humano, é usada a palavra homem, né? Mas é ser humano. O homem só se conhece a si mesmo se Deus o revelar a si próprio. Quer dizer, então, se Deus revelar para mim quem eu sou, então eu me conhecerei. Mas se Deus não me revelar para mim mesmo quem eu sou, eu nunca me conhecerei. Eu serei um Luiz Carlos que eu vou fabricar, que eu vou imaginar. Eu sou o Luiz Carlos que eu quero ser, mas na verdade eu não sou. Agora, quando Deus começa a me revelar para mim quem eu sou verdadeiramente, pela palavra de Deus, que a palavra de Deus me conduz ao conhecimento de mim próprio, do eu próprio. A palavra de Deus tem esse poder, tem essa graça de me fazer conhecer a mim mesmo. Reconhecer, por exemplo, que eu sou pecador. Reconhecer também que eu sou filho de Deus. Reconhecer que eu preciso de Deus. Reconhecer e acreditar na revelação. Tudo isso vem pela palavra de Deus e pela força do Espírito Santo. Uma coisa muito interessante. Então, por Cristo, né? Quando o padre levanta ali a hóstia e também o cálice do sangue, não é? E fala por Cristo. Então é viver por Ele. Fomos feitos por Ele. Somos refeitos por Ele. Temos vida nele. Ele passa a ser o nosso Senhor. Então, por Cristo, Ele passa a ser o nosso Senhor, o nosso dono, o nosso proprietário. Ele passa a ser o nosso libertador.
Então, Jesus é isso para nós, por ele, né? Agora, com Cristo. Com Cristo, então, por Cristo, é isso aí, nós entendemos. Agora, com Cristo, quer dizer, nós só seremos, melhor dizendo, tudo isso com ele. Sem ele, nós nunca seremos nada de bom. Nada de bom, porque o pecado está em nós, incrustado em nós. Então, somente com Cristo, nós caminharemos para a libertação, nos livraremos do pecado. Somente com Cristo nós seremos novas criaturas, novas pessoas. Aí o padre fala por último, e em Cristo. Então ele falou por Cristo, com Cristo e em Cristo. Quer dizer, para dentro de Cristo. Esse em Cristo significa dentro. Eu estou dentro de Cristo. Bem, você está dentro de Cristo? Sim. Se você é batizado, você está dentro de Cristo. A partir do batismo, sua morada não é mais no mundo. Sua morada é dentro de Cristo. Olha que coisa fantástica isso. Então, minha vida, a partir do meu batismo, a minha vida é dentro de Cristo, dentro do corpo místico de Cristo, de onde eu não saio mais. Ok? Até a segunda vinda de Cristo, evidentemente, que daí ele vai julgar a todos. E todos que ficaram dentro do corpo dele, mas só fizeram o mal, então esses serão tirados do corpo dele e enviados para o inferno. Os que ficaram dentro do corpo dele e praticaram o amor, a misericórdia, o perdão, enfim, amaram as pessoas, amaram o próximo, esses continuarão dentro do corpo de Cristo, evidentemente. Mas isso que eu quero dizer, esse em Cristo, é nós assumirmos a personalidade de Cristo, assim como o Verbo de Deus se encarnou, se tornou Jesus Cristo e assumiu a minha personalidade, assumiu a sua personalidade. Porque a nossa personalidade, meu irmão, é de pecador. Eu me constituí pecador pelo pecado original de Adão e Eva, sim, mas assim eu fui constituído. Pecador. Agora, essa imagem que eu trago de Adão e Eva em mim, eu sou pecador, então eu sou imagem de Adão e Eva. Ok, quando o Verbo de Deus, melhor dizendo, se encarna e assume a minha culpa, ele me livra dessa configuração em Adão e Eva. Ele me livra de eu estar igual a Adão e Eva. Ele me transforma numa nova pessoa. Então, o sangue de Cristo me afoga, na verdade. Eu sou afogado no sangue de Cristo. No batismo é que eu não vejo isso, né? Porque só estou vendo ali o padre, o diácono, as testemunhas, estou vendo a água. Mas não estou vendo o sangue de Jesus ali. Mas porque isso é espiritual, ok? Mas então a igreja ensina assim, que nós somos afogados no sangue de Cristo e por esse mesmo sangue ele nos dá vida. O mesmo sangue que nos afoga nele para nos livrar dessas maldições que o pecado original nos trouxe, é o mesmo sangue que me dá vida. Isso que é maravilhoso em Cristo. Aí eu passo a assumir uma nova personalidade. Por quê? Porque agora estou dentro de Cristo. O batismo me enxerta em Cristo. Me coloca dentro do Senhor. Então a minha vida agora é dentro de Cristo. Eu sou um membro do corpo de Cristo. Como diz São Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, nós pertencemos ao corpo de Cristo. Eu posso ser o olho, eu posso ser a mão, eu posso ser o pulmão, o coração, o rim, a perna. Então, faço parte do corpo de Cristo. Então eu tenho que assumir a identidade que eu estou vivendo agora. Por isso que sou chamado de cristão. A partir do meu batismo, eu me torno um cristão. O que quer dizer cristão? Outro Cristo. Então eu tenho que assumir a identidade de Cristo. Mas eu tenho que ser o Cristo agora, entende? Ah, mas eu tenho que ser outro Cristo. Sim, tudo bem, mas existe um Cristo só. Eu tenho que ser outro Cristo? Muito bem. É uma frase bonita, bacana. Mas o que mais me chega ao meu coração é assim, que eu sou o Cristo a partir de então. Todo mundo, a partir do meu batismo, que olhar para mim, tem que ver Cristo nos meus olhos, nas minhas atitudes, no meu falar, no meu agir, no meu pensar. Por quê? Porque estou assumindo a identidade de Cristo.
que é assumir a identidade? É se identificar com ele. Então, quem é cristão, quem recebeu esse nome de Cristo, é católico, por exemplo, e não assume a personalidade de Cristo, a identificação de Cristo, como é que se tornou Cristo? Então, não está se tornando em Cristo. Se a pessoa quer continuar no pecado, na maldade, na fofoca, na raiva, no ódio, sem perdoar, então não está se identificando com Cristo. Embora Cristo tenha dado vida a essa pessoa jogou a vida fora. Jogou na lata do lixo, jogou no ralo. Entende? Então a pessoa tem que assumir a identidade de Cristo. A personalidade. Personalidade, quer dizer, a minha pessoa, eu, Luiz Carlos, a minha personalidade tem que estar moldada na personalidade de Cristo, que é o meu Senhor. O meu caráter. O que é o caráter? É o que é uma pessoa. Ok? Você lembra de uma pessoa, você fala, aquela pessoa ali é falsa, é mentirosa. Ou então você fala, é arrogante. Aquela pessoa é isso ou aquilo. Então você vê um monte de defeito naquela pessoa. Então aquilo ali é o caráter. O que é um caráter? São os caracteres, as características da pessoa. Então assim você vê aquela pessoa. Olha, aquela pessoa é rabugenta, é mal-humorada, é antipática. Então você personalizou aquela pessoa, ok? É o caráter dela. Agora, se você vê uma outra pessoa e diz, nossa, aquela pessoa é maravilhosa, é muito feliz, é de bem com a vida, é muito alegre, ela nos dá força, coragem, a gente está triste, vai conversar com ela, nossa, a tristeza vai embora. Então, porque a pessoa assumiu uma personalidade de Cristo. E a outra assumiu a personalidade da morte, do demônio. Entende? Então nós temos que moldar nossa personalidade aonde? Em quem? Em Cristo. Então, por Cristo, com Cristo e em Cristo. A minha nova vida que eu recebi no batismo, em Cristo, essa é a minha nova vida. É nele que eu encontro tudo isso. E é assim que eu tenho que ser também. Uma nova pessoa nele. Olha, diz assim: o Verbo se fez carne para ser nosso modelo de santidade. Modelo de santidade. Olha o que diz Jesus: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então, querido irmão, querida irmã, sobre essa personalidade nova, essas características novas, que se chama santidade, nós vamos conversar agora no nosso próximo programa. Dando continuidade, então, ao título aqui, Por que o Verbo se fez carne? Tá bom, querido irmão, querida irmã? Vamos pedir à Virgem Maria, então, rezando uma Ave Maria, uma Santa Maria aqui, pedindo a ela que nos ajude na compreensão disso tudo e, melhor ainda, na aceitação de quem nós devemos ser. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser.